Olá, muito bem, nós estamos de volta aí com mais um vídeo e nosso desejo, como eu já falei do primeiro, que é o propósito desse ministério, é semear a palavra do Senhor Jesus Cristo. Cristo, ele contando a parábola do semeador, dando uma grande ilustração, dizendo que o semeador saiu a semear e lançou a palavra do Senhor, a boa semente. E que ela encontrou vários tipos de terrenos, né? E até que encontrou um terreno fértil e que produziu muito. E ele diz assim a palavra do Senhor, que ela é semeada, encontrará muitos corações, mas haverá aquele coração em que, ao compreender e crer na mensagem da palavra do Senhor, essa vida será transformada, restaurada e produzirá mais frutos para a glória de Deus. E nosso desejo, esse é o objetivo que nós queremos, que a palavra do nosso Deus seja aí semeada, seja realmente alcançada e seja o seu coração que a palavra de Deus venha a estar falando a cada edição desses vídeos. Nós, como falamos, sempre temos um momento em que temos um momento de um louvor e também faz parte da nossa mensagem, que Deus esteja abençoando. Espero que esse próximo louvor você possa estar aí realmente desfrutando. Esse louvor vai falar um pouco, eu gosto desse louvor porque ele fala um pouco da minha vida, né? A maneira como Jesus Cristo me alcançou. E hoje nesse programa eu quero estar falando realmente, dando um testemunho da minha fé, da minha conversão. Como é que Jesus Cristo me alcançou, né? E hoje eu sou feliz, digo que eu sou feliz desde o dia que aceitei a Jesus Cristo, há 32 anos atrás, e foi uma bênção servir a esse Deus maravilhoso. Ok? Nós vamos ouvir aí o clipe e eu espero que você possa estar desfrutando e logo após nós estamos voltando com a reflexão da palavra do nosso Deus. Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração, diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de
Diferente hoje é o meu coração. Muito bem, estamos de volta. Belo louvor, né? Belo louvor sobre a graça do nosso Deus. Como eu tinha dito, eu desde já quero aí mandar um abraço a você aí que tem compartilhado, né? Você que tem aí visto aí, comentado. Então, que Deus esteja abençoando a sua vida. Obrigado aí por algumas sugestões, certo? Que chegou até nós. E o meu desejo também é que você divulgue, né, esse canal para outras pessoas também possam assim estar ouvindo da palavra do Senhor. Eu vejo muito pessoal falar aqui nas redes sociais, esses meios de comunicação e tecnologia, fala muito de seguidores, nós queremos muitos seguidores e tal. Eu não quero seguidores, eu quero que as pessoas sigam a Jesus. Eu quero que as pessoas, ao ouvir a palavra do Senhor, ela realmente conheça o Jesus maravilhoso que transforma vidas e assim siga a Jesus. Siga Jesus. Eu tenho certeza que mesmo que uma vez que você assistir e você tomar a decisão de seguir a Jesus, é maravilhoso, né? O nosso trabalho está sendo feito. Esse programa está edificando a sua vida, já é uma grande bênção, já é um resultado maravilhoso, certo? Porque nós podemos ter pessoas que acessem, é bom porque nós estamos ficando felizes, porque muitas pessoas estão ouvindo da palavra de Deus, porém, seguir somente a Jesus. Então siga Jesus, que é melhor, maravilhoso. Mas compartilhe, seja aí um cooperador junto conosco, tá? Do nosso canal aí, do nosso pequeno programa, e que Deus venha estar abençoando a sua vida. Eu quero ler a palavra do Senhor em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo do 12 ao versículo 15, que diz o seguinte: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no outro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de inteira aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Abençoe que a mesma fale aos nossos corações e que Seu nome venha a ser exaltado, pois eu oro em Teu nome, Jesus. Amém. Muito bem, meus amados amigos e irmãos em Cristo Jesus, quero falar um pouco aí da minha fé, do meu testemunho na graça do Senhor, né? Como eu me converti, a razão pela qual eu tomei essa decisão. Eu conheci o Evangelho, eu tinha aproximadamente uns 11 anos, quando eu fui morar com os meus avós na Bahia. Na época, eu morava em São Paulo com os meus pais e depois eu fui para a Bahia morar com os meus avós. E lá conheci o Evangelho através da minha avó, né, Dona Lourdes, que hoje está na glória, e foi através dela que eu comecei a ter primeira vez o contato com o Evangelho. Então passei um bom tempo frequentando até junto com ela a igreja Assembleia, ali na cidade de Sapé-Açu, Bahia, e sempre frequentava, mas nunca tinha tomado uma decisão. Depois me afastei, né, chegando à fase da adolescência, acabei me afastando realmente e não indo mais à igreja. Mas aos 16 anos eu comecei a trabalhar numa padaria na cidade,
do irmão Orlando, né? Ele era uma família Menezes, que eles tinham a parte de comércio, principalmente de panificadoras, e ali eu comecei a trabalhar, e foi quando eu comecei a conhecer o trabalho da Igreja Batista, né? Na época ali a Igreja Batista da Convenção, no estado da Bahia, e eu ia junto com os jovens, o jovem que trabalhava na padaria sempre me convidava eu ir lá nas programações de jovens, na escola dominical, e eu ia, meio desconfiado, meio sem jeito, mas foi ali que comecei realmente a compreender um pouco mais da palavra do nosso Deus. Pelo jeito que o Batista ele é um pouco diferenciado, como alguns presbiterianos e outros movimentos mais conservadores, mais leais aos estudos da Bíblia, eu percebia que eles se preocupavam em muito estudarem a Bíblia. A escola dominical para jovens, né, adolescentes, a classe de adultos, então tinha tudo bem organizado, bem dividido, a gente sentava ali e começávamos a estudar a Bíblia, e eu achava aquilo ali começou a me chamar muito a atenção. E eu lembro que houve uma conferência na igreja, e o tema falava sobre realmente a vida eterna, né? E foi muito impactante aquela conferência ali na minha vida, ao ponto que eu entendi que eu precisava conhecer Jesus Cristo. E por quê? Porque a Bíblia, a palavra de Deus, era bem clara quando eu lia, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu entendia que Deus me amou. E por que é que Deus me amou? Eu não fiz nada por merecer. Meus avós, antes de se converter, ainda quando pequeno, eu lembro antes de minha avó se converter, eu lembro que eles eram muito devotos, né? Havia uma mesa na casa do meu avô, bem grande, com bastante santos, né? Imagens, melhor dizendo, e eu sempre perguntava para eles sobre aquelas imagens, e raramente eles me ensinavam. E eu acho que não ensinavam porque eles também, coitados, não sabiam, nem conheciam, era aquilo que foi passado de tradição e pronto. E ali era suficiente. Mas eu perguntava e mal me respondiam, e muitas vezes com brutalidade, para com isso é fazer essas perguntas. No entanto, quando eu comecei a conhecer o Evangelho, aquilo me impactou. Por quê? Começou a me apresentar uma pessoa que me amou. Uma pessoa que fez um alto sacrifício para me livrar da condenação do inferno. Uma pessoa que realmente demonstrou amor por mim. E eu nunca vi um Deus irado no contexto de se eu não fizesse, ele ia me castigar ou aquilo outro, mas eu vi um Deus que se sacrificou por mim. E à medida que eu ia entendendo aquilo foi ficando mais claro. Eu entendi como a Bíblia diz que o homem está morto em seus delitos e pecados, e que todos pecaram e carecem da glória de Deus, e que o salário do pecado é a morte. Como eu sou um pecador, logo o salário do pecado é a morte eterna. E sem Jesus eu estaria morto, porque ninguém fez por mim o que ele fez. E aquilo começou a mudar o meu modo de pensar. E em agosto de 87, em agosto de 1987, em um congresso que houve das igrejas batistas regulares, igrejas batistas da Convenção do Vale do Paraguaçu, na cidade de Castro Alves, e ali foi o dia que eu nasci para o reino de Deus, na família de Deus. Foi um dia que eu aceitei a Jesus Cristo como meu único suficiente Senhor e Salvador. E ali, então, eu pude entender que a Bíblia mudou o meu viver. A Bíblia disse assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E realmente, meus amados, a minha vida tinha mudado. O meu desejo, que às vezes eu gostava de sair e tudo, isso foi mudado, né? Às vezes tinha aquela vontade, mas às vezes eu tentava disfarçar logo novo convertido, mas aquilo já não tinha mais a atenção. E meus pais começaram a observar meu comportamento, né? Eu era meio arredio em muitas coisas, mas eu comecei a mudar meu comportamento. A maneira de eu me relacionar com os meus pais, com os meus irmãos, né? Ser mais prestativo em casa, e que às vezes eu não era. E assim eu comecei a perceber que Jesus começou a mudar a minha vida. Havia uma alegria. Uma outra coisa, a propósito de mudanças em meu comportamento. Eu tinha deixado de estudar. Aos 16 anos, naquela época,
Eu tinha abandonado os estudos e não queria mais saber. Mas eu comecei a pedir ao Senhor que Ele me iluminasse. Então, Deus, por sua graça, começou a trabalhar até isso na minha vida. Foi algo que me marcou bastante também, esse desejo de voltar a estudar, terminar os meus estudos, né? E querer ser alguém na vida e que antes eu não tinha. E eu também observava que não tinha essa perspectiva na vida de outros colegas da minha idade, daquela época. Mas havia na minha vida. E eu entendia que era Jesus mudando o meu comportamento, os meus desejos, e assim cada vez mais melhorando, né? E no decorrer da minha vida cristã, uma coisa que me marca é... Eu vejo muitas pessoas às vezes reclamar de Deus. Por que Deus isso, por que Deus aquilo, né? E na minha vida é simplesmente ao contrário. Olha que eu já passei por muitas frustrações com os seres humanos. E quando eu falo seres humanos, semelhante como a mim mesmo. Com certeza eu também frustrei outras pessoas, né? Não quero dizer que eu sou melhor do que ninguém, mas eu frustrei outras pessoas também. Mas uma das coisas que eu aprendi, segundo a Sagrada Escritura, é porque essa é a natureza humana. A Bíblia diz que nossa natureza não há nada de bom. Paulo diz em Romanos capítulo 7 que ele não compreendia o seu próprio modo de agir. Por o bem que ele queria fazer, esse era uma luta para ele fazer. Mas o mal que ele detestava, sim, ele fazia. Então ele dizia, não faço eu, mas a natureza a pecaminosa que habita em mim. Então o que foi que eu comecei a perceber? Deus é bom. Todo o tempo todo, Deus é bom. Então, muitos problemas eu tive na época até com o meu padrasto, né? Eu tive um problema muito sério com meu pai também, quando eu fui embora para São Paulo em 92. E assim por diante, muitas coisas. Eu posso dizer que os seres humanos sempre nos frustram. Mas Deus senti sempre a presença do Senhor ao meu lado, o seu cuidado. O Salmo 73 é algo que me chama muita atenção. Quando o salmista, ele fala algo, quando ele começava a ver os seres humanos, ele desejava até querer viver aquela vida por um tempo, mas ele viu uma grande frustração. Mas no versículo 23 em diante, ele vai dizer assim, ó, todavia eu estou sempre contigo e tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guia com o teu conselho e depois me recebe na glória. Que mais tenho eu no céu? Não há outro em que me comprazo na terra. Ainda que a minha carne e meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto de Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. E uma coisa que eu entendia, bom é sempre estar junto a Deus, porque Ele sempre está conosco, todo o tempo todo. E eu lembro uma vez que em São Paulo, quando eu morava sozinho, em um programa de rádio, ouvindo uma mensagem diante de uma situação que eu estava passando, muito difícil mesmo, e eu estava até com medo de entrar em uma depressão naquela época, que não era algo muito comum como hoje era, né? Mas hoje eu olhando, a graça de Deus foi tão boa que não me permitiu, e eu morava sozinho. E eu vi numa mensagem, dizia, o Deus que trabalha para aquele que nele espera. Isaías 64, versículo 4. E aquele versículo se tornou o versículo tema da minha vida. Quando o Senhor Deus, a sua palavra falou ao meu coração, ele disse o seguinte, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se ouviu, nem com os olhos se viu, Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. E isso mudou o meu destino de vida, que eu ia passar por muitas lutas, provações, mas Deus sempre estaria do meu lado, trabalhando para o meu melhor. Jesus é maravilhoso. Jesus é algo realmente incomparável na vida daquele que nele crê e confia. No entanto, o Senhor realmente me chama para o ministério. Não merecia, mas como eu acabei de lendo aqui, porque eu li o versículo 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 ao versículo 15. Porque Paulo dá um breve testemunho a Timóteo de sua fé, da sua conversão também. Ele diz, sou grato para aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando para o ministério. Ele diz, olha, a graça do Senhor brilhou sobre mim. O Senhor me escolheu para o ministério.
E logo eu que não tinha muitas qualificações para isso. E ele vai dizer o porquê. A mim que no outro tempo era blasfêmio, perseguidor, insolente, obtive a misericórdia, pois que eu fiz na ignorância, na incredulidade. Né? Quando nós não conhecemos Jesus, realmente somos ignorantes quanto ao conhecimento da sua graça. Falamos muitas coisas porque não conhecemos, mas no dia que nós conhecemos, pedimos perdão. Senhor, me perdoe, pois eu fiz na ignorância. Incredulidade porque não cremos quem realmente Jesus Cristo é. Não cremos nele como realmente Senhor e Salvador da minha vida. Quando isso aconteceu, minha vida mudou e mudou para melhor. Por isso ele diz, transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que está em Cristo Jesus. Por isso, meus amados, eu deixo esse meu testemunho dizendo, Jesus é o melhor amigo. Jesus é o único Senhor e Salvador da nossa vida. Não há outro. Sou feliz com Jesus. Eu aceitei em 87, 30 e poucos anos que eu sou crente. Em nenhum momento eu me arrependo de servi-lo, a ser o seu servo. E eu sou honrado, porque além de ele me salvar, ele ainda me separa para o ministério da sua palavra. E meu desejo é continuar fiel, servindo, adorando, pregando a sua palavra até que ele venha. Estamos passando por esse momento tão difícil. E eu fico honrado porque eu me vejo vivendo talvez os últimos tempos da igreja do Senhor. E a qualquer momento Cristo venha buscar a sua igreja. Mas se ele não vier hoje, não vier amanhã, mas se vier daqui a 10 anos, eu não estou preocupado. O que eu quero é que quando ele chegar, me encontre servindo a ele, junto com a minha família, porque toda a honra, toda a glória é dada a ele, porque ele morreu na cruz para me salvar e fez isso por você também. Jesus é a melhor resposta para a vida do homem, para a solução do homem. Breve virá buscar a sua igreja e que você possa estar fazendo parte da família de Deus. Que Deus abençoe e obrigado por dar um pouco de atenção ao nosso programa. Muito bem, vamos ouvir aí mais um louvor, certo? E que realmente Deus fale também a você através desse belo louvor. Tanta coisa que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais certa que escolhi. A melhor coisa que eu já fiz em toda minha vida, salvou-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Coisas erradas andei fazendo na condição de pecador, mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. A melhor coisa que eu já fiz em toda minha vida, salvou-me por um triz
sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Ok, estamos chegando realmente ao final do nosso programa e o meu desejo é que você possa aí ter gostado mais uma vez. E aí divulgue, passe para frente, é muito bom, compartilhe, né? Essa palavra é muito interessante, né? Compartilhe, porque ao compartilhar, você simplesmente está divulgando, semeando a palavra de Deus, tá certo? E não tem aquele compartilhar dizendo, compartilhe para que você seja mais abençoado, né? Aquela chamada corrente, né, de compartilhamento. Não, você já foi abençoado em ouvir a palavra do Senhor. Isso já é uma bênção. Certo? E compartilhar é simplesmente repartir aquela graça que nós nos recebemos. A palavra de Deus diz, de graça recebeis, de graça dai. Que Deus abençoe e até o próximo programa. E se o Senhor nos permitir, e que o Senhor esteja abençoando a todos e a toda aí um bom dia, uma semana abençoada debaixo da sua graça. Em nome de Jesus, Deus abençoe.